irmão, minha irmã, que as mãos de Deus não estão encolhidas, estão prontas, sempre prontas a socorrer os seus filhos, o seu povo. Os ouvidos de Deus também não estão fechados, estão sempre atentos à oração do seu povo. Mas ele diz assim: olha, os vossos pecados, as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus, e por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, é que as suas orações não são ouvidas. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. É os nossos pecados, é as nossas falhas, é as nossas iniquidades, é a nossa maldade que faz com que nós não tenhamos as nossas orações respondidas, ou seja, orações que Deus não ouve. Por quê? Por causa do pecado. O pecado causa separação entre vós e o vosso Deus, as vossas iniquidades. Eu quero falar com você nessa manhã 3 aspectos sobre o pecado. 3 aspectos. Você conhece alguém que está tentando fazer o mal para outro de maneira sutil, planejada e calculada, e essa pessoa vai até a sua vítima se apresentando como um verdadeiro algoz, se apresentando como o mal transparente? Não. Analise comigo isso aqui. Para quem já morou no Nordeste, sabe o que é uma arapuca. Arapuca é uma tipo uma casinha feita de madeiras e ali embaixo eles colocam uma isca. O pássaro vai comer ali aquela isca e acaba caindo na arapuca. O ditado é um ditado bem antigo e bem conhecido. O pássaro cai na arapuca e uma vez que ele caiu na arapuca, está preso e o dono da arapuca vem, pega ele, mata e come. É assim. É assim que funciona. O que eu quero dizer para você é que o pecado também tem as suas arapucas. O pecado, ele não se apresenta a você como algo mal, como algo ruim, como algo nocivo à sua vida espiritual, à sua vida moral, à sua santidade ou à sua intimidade com Deus. O pecado não se apresenta a mim e a você como algo que vai destruir a tua vida com Deus, que vai destruir a tua vida com a tua família, que vai destruir os relacionamentos com os seus filhos, que vai destruir os teus relacionamentos com Deus. Não, o pecado ele não se apresenta como algo que queira destruir esse relacionamento, de modo algum. O pecado se apresenta como algo que vai te dar uma nova visão da sua vida, focando muitas vezes em você mesmo, focando em nós mesmos. Ou seja, o propósito do pecado é lá do princípio, é tirar o homem da vontade de Deus e colocar esse homem na sua própria vontade. O pecado, o desejo do pecado é que você deixe de ter Deus como referência na sua vida e tenha você mesmo, e seja você mesmo a sua própria referência. Então o pecado não vai se apresentar como algo ruim, o pecado vai se apresentar como algo bom. Fala, olha, você tem dificuldade nessa área aqui, mas eu tenho aqui uma saída. Olha, se você fizer isso aqui, for por esse caminho, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui faz bem. Olha só, o que você precisa é disso. Não foi assim o primeiro pecado? Não foi assim que o pecado entrou no coração do homem, lá no primeiro casal? O Senhor não colocou aquele casal no jardim e disse, olha, comam de tudo, isso aqui é para vocês, um lugar lindo, um lugar belo. A palavra jardim significa lugar de delícias. Então veja, não foi assim que o inimigo chegou e disse, olha, Deus falou que vocês não podem comer de nada? E a mulher disse, não, ele falou que nós podemos comer de tudo, não podemos mexer naquele fruto lá e está tudo bem. E o inimigo não chegou e não disse assim, olha,
Deus está mentindo para vocês. Ele não quer que vocês descubram isso aqui, porque no dia que você descobrir, vocês vão ser semelhantes a Ele. Então, o inimigo está sempre trazendo as suas mentiras, e o pecado está sempre nos engodando, nos enganando, mas ele está fazendo isso de maneira sutil, ele está fazendo isso de maneira sorrateira. O pecado faz isso, mas ele faz isso de maneira astúcia. O pecado faz isso de uma maneira tão inteligente, que se o Espírito Santo de Deus não morar em mim, em você, nós somos facilmente enganados, caindo na cova. Então, fique atento, porque o pecado, ele não vai se apresentar a você como algo ruim. É como o diabo não se apresenta como essas figuras folclóricas, que é pintado, não, com chifre, rabo, essas coisas, não é assim, não é assim. O mal não se apresenta como mal em si, o pecado não se apresenta mostrando para você os malefícios do pecado, o grau de destruição do pecado. Ele não se apresenta desse jeito. O pecado se apresenta aos nossos filhos de uma maneira muito sutil. O pecado se apresenta às nossas crianças dando a impressão de que é uma coisa boa de brincar com ele. O pecado é o engano, o pecado é a mentira, o pecado destrói a santidade, o pecado afasta o homem de Deus, é o que diz o texto. Então, quando o texto fala de Deus, ele diz, não, as mãos de Deus estão sempre estendidas, elas não estão encolhidas para que não possa te socorrer, e nem os ouvidos de Deus estão fechados para que não possa ouvir as suas orações. O problema está em você, o problema é que o teu pecado causa separação entre você e Deus. É isso que acontece. Então, quando o pecado se apresenta a nós, ele se apresenta como um amigo, ele se apresenta como um parceiro, ele se apresenta como alguém que está lado a lado, ele se apresenta como uma solução para um problema que não é um problema. Ele apresenta como um problema, mas o objetivo do pecado é quebrar as regras, é desfazer aquilo que Deus fez. O objetivo do pecado é te levar ou me levar a sair do estado de adoração a Deus para o estado de rebelião. O objetivo do pecado é que ele alcance um sucesso na nossa vida, um êxito que nos tire da adoração a Deus e nos coloque no estado de rebelião, porque foram essas as migrações que o homem fez lá no Jardim do Éden. O homem no Jardim do Éden, uma vez que o pecado entrou no coração dele, ele migrou da vida para a morte, ele migrou da comunhão para a rebelião, ele migrou da bondade para a maldade, ele migrou da bênção para a maldição, ele foi migrando, fazendo esses caminhos ao contrário do que Deus havia dado para o casal. Tudo isso, pecado. O pecado não se apresenta a mim e a você como dizendo assim, olha, eu vim aqui para destruir a tua relação com Deus, a tua relação com tua família. Não, o pecado não faz isso. Ele chega como se ele estivesse trazendo uma solução para o problema. Toma cuidado. O pecado existe e é nocivo. O pecado. Lembra daquela história da mentira e a verdade? As duas se encontraram e num determinado momento a mentira convidou a verdade para tomar um banho. A verdade colocou a roupa de um lado e a mentira colocou a roupa do outro e foram tomar banhos. Lá pelo meio das tantas, quando a verdade estava lá tomando seu banho distraída, a mentira sai, veste a roupa da verdade e sai pelo meio da rua. A mentira vestida de verdade. A verdade saiu do banho e falou, mas cadê a minha roupa?
A mentira não pegou, a verdade não pegou a roupa da mentira para sair com ela, mas a mentira pegou a roupa da verdade. A verdade saiu nua pelo meio da rua, por quê? A verdade não tem o que esconder. A verdade não tem o que esconder. A mentira saiu vestida com a roupa da verdade, ou seja, as pessoas olhavam para a mentira e achavam que era verdade, por quê? Estava vestida com a roupa da verdade, mas por dentro é mentira. Assim é o pecado. O pecado chega bem embaladinho. A embalagem do pecado é bonita. O perfume do pecado é gostoso. Então, quando ele vem para destruir, mas jamais vai colocar isso diante de nós logo de primeira. Imagina. Não. Ele vai encontrar uma maneira de nos enganar. E ele vai corroendo as bases, ele vai corroendo os alicerces, ele vai corroendo os princípios, os pilares, os mourões que foram fincados pelo Evangelho no nosso coração. O pecado vem e vai destruindo essas bases, essas estruturas. E daqui a pouco ruiu tudo, caiu, desabou. É uma traição na família, é uma briga com o filho, é um mal entendido. O pecado vai fazendo lá o seu trabalho nocivo. Então, o primeiro aspecto do pecado é esse: ele não vai se apresentar como ele é, ele vai se apresentar como que ele não é. Ele vai se apresentar na tática da mentira vestida na roupa da verdade. É como o lobo na pele de cordeiro, que nós conhecemos tanto, que a Bíblia fala tanto. Então, esse é o primeiro aspecto do pecado. O pecado vai sempre se apresentar como algo que vai trazer uma solução para o problema, mas não vai trazer. Pelo contrário, o pecado vai sempre agravar aquilo que já está muitas vezes desarrumado. O pecado vai agravar aquilo. Esse é o primeiro aspecto do pecado. Cuidado com isso, cuidado. O segundo aspecto do pecado é que o pecado, ele não respeita ninguém. O pecado não respeita distância. O pecado não respeita pessoas. O pecado não respeita ambiente. Não importa aonde você mora ou qual a tua condição socioeconômica, não importa qual local que você trabalha, não importa a casa que você mora, o carro que você tem, as viagens que você faz, não importa, o pecado não respeita isso. Se você pegar um avião hoje e sair de São Paulo para o Japão, o pecado vai com você. Você pode se esconder em Dubai, os Emirados Árabes, você pode ir para Israel, Terra Santa, Portugal. Não, qualquer lugar que você for, o pecado está. O pecado não respeita a gente. O pecado não respeita ambiente, não importa qual é o ambiente da sua casa. Se você abrir uma brecha, o pecado vai fazer o seu estrago. Por isso que Jesus falou tanto do pecado. Por isso que as pregações, quando Jesus começa a pregar, João Batista começa a pregar, eles começam dizendo assim: olha, pregai o arrependimento. Por que arrependimento? Arrependimento dos pecados. Lá em Lucas capítulo 2, acho que é Marcos capítulo 2, não lembro exatamente agora, quando foi anunciado o nascimento de Jesus, o anjo disse assim: olha, nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e ele livrará o seu povo dos seus pecados. João Batista, quando estava batizando, e ele viu Jesus se aproximar, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado. Então veja, o pecado não respeita pessoas. Não existe um homem na história, um homem nascido de homem e mulher, não existe um que tenha nascido sem pecado. O único que nasceu sem pecado foi Jesus, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, está lá em Mateus.
capítulo 1, capítulo 2. Mas todo ser humano nasceu em pecado, porque o pecado contaminou a humanidade. O pecado, ele causou um prejuízo inexplicável no coração do homem, na alma, no espírito do homem, na criação de Deus. Tudo foi afetado pelo pecado. Então veja, o pecado, ele não respeita pessoas, ele não respeita ambiente, ele não respeita a distância. Em qualquer lugar o pecado está presente. Quando Caim assassinou seu irmão, tirou a vida do seu irmão, lá em Gênesis, capítulo 2, e Deus disse para Caim o seguinte: olha, o pecado jaz à tua porta e cabe você dominá-lo. Então, a gente não pode brincar com o pecado. A gente não pode brincar com o pecado, porque ele não respeita. O pecado não respeita. O pecado não respeita se você tem saúde ou se você não tem, se você é rico ou se você é pobre, se você é pai ou filho, se você é crente ou não, se você é católico, religião. O pecado não respeita essas coisas. O pecado não respeita essas coisas. O remédio para o pecado você não encontra na farmácia, você não encontra no hospital. Não adianta você ir no hospital e dizer assim: olha, eu estou aqui para fazer um tratamento contra o pecado. Não. Não adianta você chegar na farmácia com R$1 milhão na sua conta e falar: olha, eu preciso comprar um remédio que me liberta do pecado, tenho aqui R$1 milhão para pagar. Não adianta. Você pode comprar remédio para emagrecer, para engordar, para se fortalecer, o que você quiser. Mas remédio para se livrar do pecado, você não encontra em farmácia. Você não encontra em hospital. Os cientistas ainda não desenvolveram uma fórmula que tira o pecado do mundo. Não, só tem uma pessoa que pode fazer isso. Só uma pessoa. A Bíblia diz: Jesus Cristo, o Filho de Deus. É só pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos purificados de todos os nossos pecados. É o que está escrito lá na primeira carta de João. Então veja, o pecado, ele não respeita ambiente, ele não respeita pessoas, ele não respeita situações, ele não respeita as suas condições. O pecado, de uma certa maneira, ele é até democrático. Todos, não importa, todos nascem em pecado. Então, o segundo aspecto do pecado é esse: ele não respeita ninguém. Então veja, qual é o primeiro aspecto do pecado? O pecado, ele não se apresenta a nós como algo nocivo à nossa vida, à nossa santidade, à nossa vida com Deus. Ele não se apresenta assim. Depois, o pecado não respeita pessoas, lugares, religiões, títulos. O pecado não respeita isso. Não respeita. O terceiro aspecto do pecado aqui é que o pecado, ele sempre vai te cobrar um valor mais alto do que aquele que você se dispôs a pagar. O pecado sempre irá te levar a um lugar mais longe do que o que você planejou ir. O pecado, ele sempre vai te causar um sofrimento maior do que aquele que você se dispôs a sofrer. Presta atenção nisso. As algemas do pecado são terríveis. O pecado, ele oferece liberdade, mas ele entrega prisão, algema. O pecado oferece o bem, mas entrega o mal.
O pecado, ele te oferece paz, mas ele te entrega tormento. O pecado te oferece alívio, mas te entrega dor. O pecado te oferece a verdade, mas te entrega a mentira. O pecado, ele nunca te entrega aquilo que ele te oferece. Ele sempre vai te entregar o contrário. Por quê? Porque o propósito do pecado é te ganhar, é ganhar o teu coração, é ganhar a tua confiança. Por isso que muita gente cai nos laços do pecado e do inimigo. Veja comigo. O sujeito, ele está cometendo um deslize na vida. Vamos pegar aqui um caso. O cara vai lá, ele assalta um banco uma vez, deu certo. Ele vai e assalta 2 vezes, deu certo. O que ele está fazendo? Ele está sendo cevado como um peixe para ser pego. Até que chega uma hora que ele cai. A mesma coisa é o pecado. Às vezes, as pessoas começam a flertar com o pecado. Flerta numa mensagem de WhatsApp, flerta num e-mail, flerta num direct, flerta num vídeo, alguma coisa assim, e vai flertando, flerta no olhar, numa conversa e vai flertando. Até que chega um momento em que para de flertar e começa a desenvolver uma amizade, uma conversa, e vai levando aquilo. E é impressionante porque a pessoa, quando ela começa a fazer isso, ela pensa que ela está no controle de tudo. Não é isso que Tiago fala lá na sua carta? Ele fala assim: cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo. Cada um é tentado segundo o seu próprio mau desejo. Ou seja, o diabo conhece muito bem os pratos que nós gostávamos de comer, os lugares que nós gostávamos de andar, o tipo de pessoa que nós gostávamos de nos relacionar. O inimigo conhece isso muito bem, e de vez em quando nós não vigiamos, nós acabamos que recebendo essas ofertas. De vez em quando nós recebemos essas ofertas. E se nós não estivermos preparados pelo Espírito Santo para detectar esses pontos, esses gatilhos, essas armadilhas, esses laços, a gente acaba caindo. E aí você pode dizer assim: ué, pastor PH, mas Jesus não é o que tira o pecado do mundo? Jesus é o único que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que tira o pecado do mundo, não tem outro. Só que a Bíblia Sagrada, ela diz assim: olha, você precisa parar de viver na prática do pecado. Você precisa parar de viver na prática do pecado. Pastor PH, quer dizer que o sujeito que é crente, que é um pastor, ele não peca? Não estou dizendo isso, imagina. Só que o pecado na nossa vida, de quem foi remido por Cristo, de quem foi salvo por Cristo, o pecado não pode mais ser algo planejado na nossa vida. Calculado, planejado, imagina. Não pode. O pecado é um acidente na nossa vida. Às vezes, no trânsito, nós falamos o que nem gostaríamos de ter falado. Às vezes, em razão da injustiça ou das injustiças que nós presenciamos ou que nós ouvimos, tudo isso muitas vezes deixa a gente, como diz o ditado, nós não temos sangue de barata. Então, às vezes, nós acabamos que falando alguma coisa, a gente nem queria falar isso. Ou fazendo algo que a gente nem queria fazer. Mas o nosso coração,
ele tem que se entristecer quando nós praticamos alguma coisa que é pecado. Quando nós praticamos o pecado, o nosso coração ele tem que se entristecer. E aí vai um recado importante para você. Se você é um cristão, lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, e você cometeu um erro, você sabe que você cometeu um pecado, e a sua consciência você já não sente mais nada, o seu coração está confortável nessa situação de pecado, é momento para você se preocupar. É momento para você se preocupar, porque o cristão, ele não tem paz quando ele peca. Deus não deixa o cristão ter paz no coração dele quando ele peca. Quando ele comete um pecado, o Espírito Santo vai incomodar o coração desse filho de Deus para que ele se arrependa desse pecado, para que ele volte atrás, para que ele reata ali a comunhão dele com Deus, porque olha o que nós lemos no texto de Isaías 59, o vosso pecado, as vossas iniquidades, elas causam separação entre vós e o vosso Deus. E aí você diz assim, mas pastor, mas isso é a Bíblia que diz, as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por um porta-voz de Deus, vários homens, confirmada por um ato de Deus, Jesus Cristo, escrito no poder de Deus e aceita pelo povo de Deus. Isso é as Escrituras Sagradas. Então, não brinca com o pecado. O pecado, ele é nocivo para a nossa vida. O pecado destrói a nossa vida com Deus. O pecado afasta nós de Deus. Como diz aqui em Isaías 59, que foi o nosso texto aqui de leitura. Então, flertar com o pecado é um perigo. Eu sei que tem alguns irmãos, e eu não critico por isso, eu sei que tem alguns irmãos que dizem assim, olha, não existe pecadinho e pecadão. É claro que existe. Jesus falou que existe. Jesus falou assim, aquele que me entregou a ti tem um pecado maior do que esse, maior do que o teu. Aí as pessoas falam assim, então nesse caso, eu posso pecar um pecadinho pequeno. Eu posso pecar um pecadinho pequeno. Né? Uma mentirinha, um pecadinho ali, isso aí não tem problema. O problema é que pecado, seja ele grande ou pequeno, é pecado. É pecado. O mesmo mal, se o pecado grande é nocivo para a nossa vida espiritual, o pecado pequeno também é nocivo. E no céu não entra nenhum, nem o grande, nem o pequeno, nem o médio, sei lá, não entra nenhum. Então, se eu tenho que me arrepender do pecado grande, do pequeno também, porque é pecado do mesmo jeito. É pecado do mesmo jeito. Não engula a ideia de que, então um pecadinho eu posso, pode nada. Pecado é pecado. E Deus requer que nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Está escrito assim, olha, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Presta atenção, o texto não diz assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não, pecado não precisa ser perdoado. Perdoa-nos, é nós que precisamos ser perdoados pelos pecados que cometemos. Então Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. E Jesus continua e ele diz assim, olha, porque se você não... E ele diz assim, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E ele diz assim, se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam a vocês,
o vosso Pai que está no céu também não perdoará o pecado de vocês. Ou seja, o perdão, ele é universal, o perdão é uma retroalimentação. Eu perdoo e sou perdoado, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Então, brincar com o pecado não é um bom negócio. Brincar com o pecado não é um bom negócio. O pecado vai te levar mais longe do que o que você planejou. Ele vai te cobrar um preço maior do que você se dispôs a pagar. Ele vai imprimir sobre a sua vida um sofrimento maior do que você se dispôs a sofrer. O pecado tem esse poder. O pecado te promete liberdade, mas te dá prisão. Ele te promete paz, mas te dá tormento. Ele te promete alegria, mas te dá tristeza. O pecado te promete verdade, mas te entrega mentira. O pecado te oferece liberdade, mas te dá algema. E as algemas do pecado não é brincadeira. O chicote do pecado não é brincadeira. O açoite da culpa não é brincadeira. O pecado. Então veja, o Senhor disse assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa socorrer, e nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir as vossas orações. O Senhor está disposto a nos ouvir, mas nós temos algo a fazer. Nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. E se nós tivermos comunhão com Deus, como diz lá na primeira carta de João, segunda carta de João, se nós tivermos comunhão com Deus, comunhão com Jesus, pelo Espírito Santo e comunhão com os nossos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós tivermos comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito e com a Igreja, então o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Bendito seja esse sangue, o sangue de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o sacrifício de Jesus, porque por meio do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus derramado, esse sangue puro, carmesim, sangue abençoado, sangue poderoso, é só Ele que pode nos purificar dos nossos pecados, nos deixar puro, nos limpar das nossas imundícies espirituais, dos nossos pecados. Só o sangue de Jesus. Se você ofendeu alguém, você tem que pedir perdão para essa pessoa primeiro, depois você vai e pede perdão para Deus. Não adianta eu tratar mal a minha esposa, o meu filho, os meus filhos, minha família, e ir lá para os pés do Senhor: ó, Senhor, me perdoa porque eu falei isso ou fiz isso com a minha família. Não, primeiro eu vou lá na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, e peço perdão. Depois eu vou até o Senhor e peço. Então, o pecado não é um bom negócio. O pecado não é um bom companheiro. O pecado, ele não te aproxima de Deus. Pelo contrário, o pecado te afasta do Deus bendito. E para terminar, eu devo te dizer também que a Bíblia diz lá em João capítulo 10, que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, veio para desfazer as obras do inimigo. E bendito seja Deus, como disse o apóstolo Pedro lá na sua primeira carta. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou de novo para uma viva esperança. Jesus Cristo derrubou o muro da separação, disse o apóstolo Paulo: de todos os povos fez um. João, lá no livro de Apocalipse, disse assim, que
Jesus Cristo comprou para Deus povos de todas as tribos, raças, nações, povos. Jesus Cristo comprou para Deus por meio do seu sacrifício. Só Jesus pode nos livrar do poder do pecado. Entenda isso aqui. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos livres do poder do pecado por meio de Jesus Cristo. Mas nós não somos livres da presença do pecado ou da influência do pecado. Nós somos livres do poder, mas não somos livres da influência, porque nós ainda somos tentados. Mas a Bíblia diz que só na eternidade nós seremos livres da presença do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado e da influência do pecado. O pecado será extirpado, sim, porque Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é qualquer cordeiro, não é o animal. Simbolicamente, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, é só Jesus. Tem muita gente que quer se purificar através da religião. Não vai funcionar. Porque a religião pode até te fazer um bom homem, uma boa mulher. A religião pode mudar o teu conceito com relação à família. A religião pode até mudar o teu conceito com relação à sociedade. A religião pode mudar o teu conceito com relação ao seu próximo. A religião pode mudar o seu conceito com relação à sua vida. Agora, gerar de novo, fazer um novo homem, uma nova mulher, só o Espírito Santo de Deus. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3 e capítulo 4. Porque a religião, ela até nos dá alguns gatilhos, né? Ela até nos ensina algumas coisas boas, mas não nos salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Em suma, o que o texto de Isaías 59 está nos dizendo é: volta a praticar as boas obras, volta ao primeiro amor, volta a amar Jesus, a adorar Jesus na beleza da sua santidade. Volta, porque o pecado está causando separação entre você e Ele. O pecado está te afastando de Deus. E para fechar, eu creio que você está, nesse momento, me perguntando o seguinte: Pastor PH, mas o que é pecado? O senhor falou tanto sobre o pecado, afinal de contas, o que é pecado? E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e me ouvindo pela Rádio Paz, pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que te afasta, o que nos afasta de Deus. Para isso, o Espírito Santo mora em nós. Alguém consegue fazer o mal para o outro, dizendo assim: olha, eu estou fazendo isso aqui para a glória de Deus? Alguém consegue fazer o mal para o seu próximo para a glória de Deus? Claro que não. Então é pecado. Alguém consegue fazer o mal para si mesmo e dizer: não, isso aqui é para a glória de Deus? Não. É pecado. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus e nos impede de amar o nosso próximo. Isso é pecado. Pecado não é a praia que você vai,
nem a piscina que você frequenta, nem o clube que você almoça. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus é quando nós praticamos o mal contra o nosso semelhante. Pecado é quando a vida do meu semelhante já não importa mais para mim. Pecado é quando eu começo a me alegrar com o mal do outro. Como eu vi esses dias, um verme pela internet se alegrando com a morte de um pai de família, de um jovem. Então, o pecado é isso. Pecado é quando eu esqueço que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor. E começo a fazer essa divisão, como se eu fosse melhor do que o outro, como se eu merecesse viver, o outro não, como se eu merecesse o bem e o outro o mal. Quando, na verdade, as Escrituras nos afirmam que Deus não faz acepção de pessoas. Quando, na verdade, as Escrituras afirmam que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando eu não enxergo Deus no meu semelhante, quando eu não enxergo o meu semelhante como alguém que foi criado pelo mesmo Deus que eu, quando eu me exalto, isso é pecado. Vai ler a história de Nabucodonosor na Babilônia. Pecado da soberba, olhos altivos, língua mentirosa. Isso é pecado. Que Deus nos ajude nessa manhã de sábado a melhorar. Porque nós precisamos melhorar, a começar de mim. Nós precisamos melhorar. Para que Deus, na sua infinita misericórdia, ouça a nossa oração. Como eu li em Isaías 59. As mãos de Deus não estão encolhidas, Ele quer nos ajudar, é da vontade de Deus. Os ouvidos de Deus não estão fechados, mas há algo que impede, e esse algo é o nosso pecado. Que o Senhor Jesus Cristo possa nessa manhã nos abençoar e nos limpar com o seu sangue puro e poderoso, nos purificar de todo pecado, para que entre nós haja comunhão. E que cada um de vocês que estão me vendo pela internet, estão me ouvindo pela Rádio Paz, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Que o Senhor estenda as mãos enquanto eu oro e cure as enfermidades, liberte os cativos, que fale ao coração de cada família que me vê e que me ouve nesse momento para o louvor da sua glória, Senhor. Abençoa cada um. Neste momento eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Bem, a hora passou, o tempo avançou e eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado e abençoada com essa palavra, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Não sai daí não, continua na frequência da Rádio Paz 87.5, porque vem mais um programa aí do meu irmão para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. No próximo sábado, às 9 horas da manhã, nós estamos por aqui para trazer mais uma palavra para te abençoar, se for da vontade do nosso Deus. Aproveite bem o final de semana com a sua família e viva na alegria do Espírito do Senhor. Tenham todo um ótimo dia, fiquem na paz.